Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Bia Ferreira. Oi pessoal. E eu quero que ela se apresente e conte um pouco do trabalho dela. Eu sou Bia Ferreira, eu tenho 26 anos, faço um trabalho desde os meus 15 anos voltado para a educação de pessoas a respeito do combate ao racismo no Brasil. Sou multi-instrumentista, compositora, produtora musical, arranjadora. Aquela história de que mulher preta nunca pode ser uma coisa só, porque a gente não consegue se manter fazendo uma coisa só. E aí, a necessidade da gente acumular funções para conseguir pagar as contas, assim. Então, eu fico muito feliz de ser um monte de coisa, mas eu queria poder ser uma coisa só e me manter. Várias coisas das quais você menciona tem muito a ver com música. Uhum. Como é que foi que a música surgiu na sua vida? Como que ela apareceu, assim? A minha mãe canta. A minha mãe... Ela tem uma voz muito, muito linda. E, então, desde a barriga que eu ouço minha mãe cantar. Aí, quando eu fiz 3 anos, eu comecei a estudar piano. Então, aí eu comecei a fuçar instrumentos. Eu não podia fazer outras aulas. Então, eu ia pro conservatório e eu não podia fazer outras aulas porque era caro. Então, eu fazia piano. Eu começava a matar a aula de harmonia pra ir assistir as aulas de violão, dar uma olhadinha ali. Aí eu não podia assistir, me botavam pra fora, tudo bem. Aí um vizinho que tocava violão e eu ficava olhando esse vizinho tocar violão. Até que meu tio foi em casa, tinha um violão e ele deixou o violão em casa. Como meus pais são cristãos e eu tive uma educação cristã protestante, a gente não ouvia música que não fosse gospel. Então eu não tinha referência mesmo de mulheres que tocavam violão. Você chegou a tocar em igreja, algum rolê assim? Sim. Acho que até sair de casa eu tive um contato com a igreja, porque é isso. Foi onde eu mostrei a minha capacidade musical pela primeira vez e eu fui aprendendo. E você já via isso como uma possibilidade financeira? Você já... Não. Alguma coisa? De forma alguma. Até então eu tinha um sonho de ser médica. Que doideira! Amiga, eu vejo sangue e eu passo mal. Eu não sei por que eu queria ser médica. Eu acho que era o status de ser médica. Não, total, né? Todo mundo quer ser médica na criança. Tipo isso. Comecei a escrever minhas coisas. E eu não escrevia músicas em português, porque eu tinha vergonha que as pessoas soubessem o que eu tava falando. E aí eu só escrevia músicas em inglês. E eu comecei a baixar a música, na época que tinha Emule. Eu comecei a baixar a discografia do Bezerra da Silva pra eu ouvir. A discografia do Adoniran Barbosa pra eu saber quem era. Quem era a Elza Soares. Eu baixei a discografia pra ouvir e saber quem eram aquelas pessoas, porque eu não fazia ideia de quem eram. Doideira. E aí eu fui entender que o som que eu fazia era muito parecido com o som que aquelas pessoas faziam, que eu não conhecia. E aí eu comecei a fazer música. Qualquer música, ever. Sempre em inglês. Acho que a primeira música que eu fiz se chama A Little Pray, e é uma oração pedindo pra Deus pra eu não ser lésbica. E aí comecei a ter contato com os movimentos sociais. Tive o primeiro acesso de discussão sobre negritude. Porque a minha vida inteira, eu nunca tive dúvida que eu sou preta. Minha vida inteira minha mãe falou assim, tem que sair bonita porque você já é preta. Você tem que ser a mais inteligente porque você já é preta. Você tem que passar um creme na sua perna e sair com chinelo limpo, porque você já é preta. Cresci ouvindo isso. Então, eu sempre soube que eu sou preta e sempre entendi que ser preta me botava num outro lugar. Mas acho que a concepção teórica de negritude, a minha construção intelectual a respeito disso, veio a partir daí. E foi quando eu entendi que as pessoas que vinham de onde eu vim não tinham acesso àquela informação. Eu falei, caramba, eu andava de skate e eu ia andar de skate e eu falava com os meus amigos e a galera, só não entendia o que eu tava falando. Uhum. Falei, cara, eu preciso falar pra essa galera entender. E aí eu comecei a escrever músicas tentando falar do jeito mais simples aquilo que eu tava aprendendo, assim. E aí começou a virar necessidade. A música começou a virar necessidade. Porque eu saí de casa muito cedo e tinha que me bancar. Foi quando eu entendi que a música eu podia ganhar alguma coisa com a música, assim. Vou fazer um show. Será que rola fazer um show? Criei um projeto que se chama Música Ambulante, que é um projeto onde eu rodei 12 mil quilômetros pelo Brasil de carona de caminhão,
educando caminhoneiros e pessoas em qualquer lugar que eu parasse a respeito do feminismo e das demandas de luta do movimento antirracismo no Brasil, assim. Cantando meus sons. Cantando meus sons e rodando chapéu. E aí eu vivia de rodar chapéu. Em todos os lugares onde eu passava era de rodando chapéu. E eu entendi que aquilo era massa. Todas as férias que eu tinha, eu rodava o chapéu e saía viajar, rodando meu chapéu. Quando eu chego num espaço, chego na frente, lá em Aracaju, na orla, chegava na frente de um restaurante cheio de playboy, todo mundo branco, eu de chinelo de dedo e meu violão. Boa noite! Ninguém me dava boa noite. Eu chegava na calçada. Oi, gente, boa noite. Ninguém me... Gente, boa noite. Aí uma pessoa lá respondia boa noite. Eu falava, ai, obrigada por ter respondido. Meu nome é Bia Ferreira e eu tenho um trabalho voltado para a educação de pessoas. Eu tô aqui para incentivar você a sorrir para um desconhecido. A galera parava de mastigar para olhar para mim. Porque eles achavam que eu ia pedir, falar que meu pai estava doente, que eu precisava de dinheiro. Eles imaginavam qualquer coisa, menos que eu ia pedir um sorriso. Total. E aí, quando as pessoas prestavam atenção em mim, eu falava o que eu tinha pra falar. E aí, cantava uma canção. E essa canção era o que abria as portas pra mim. É o que fazia não só a tia lá do final levantar e botar um dinheiro no meu chapéu, como o gerente virar pra mim e falar assim, você não quer fazer uma noite aqui? Sabe? Foda. Então, Foda. Foi o que abriu as portas pra mim. A minha comunicação e a música. Então, eu fui estudar isso. Como me comunicar. Como fazer com que as pessoas entendam o que eu tô falando. Porque o academiquez é uma parada que distancia muito a favela da informação, pô. Enquanto você tá pensando se vai ter aula amanhã porque o caveirão entrou na favela, você não sabe se vai ter tiroteio, se você pode ir pra aula amanhã, você fica uma semana sem aula porque tá tendo tiroteio na favela, você não tá pensando em aula de gramática. Você é um analfabeto funcional, você sabe escrever seu nome, ler, assim, sem entender o que você tá lendo. O seu vocabulário é reduzido, o seu acesso é reduzido. As pessoas com quem você convive, aonde você chega, é um espaço limitado pelo seu conteúdo intelectual. Então, quando a tia faxineira que varre a rua conseguir entender de dentro do AP, aí meu trabalho foi feito. Porque é pra essa pessoa que eu tô cantando. Eu tô cantando pro cobrador do ônibus, pra ele entender o lugar social dele. Quando as pessoas que são a base da pirâmide entenderem o lugar social delas, a gente vai movimentar essa pirâmide. E quando a gente mexer nessas estruturas, alguma coisa acontece, assim. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar. Guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouvi um... Não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento, chegou no térreo com um prato de alimento pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os 4 filhos, já tá passando mal de fome. Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que você pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo? Como é pra você conseguir ocupar esses dois espaços que são tão diferentes, sabe? De saber uma outra realidade, ter esse repertório, ter essa vivência e entrar numa sala como essa, que só tem gente branca, sabe? Uhum. E lidar com isso. Como você se sente em cada um desses espaços? A diferença de quando eu tô na rua e quando eu tô num espaço como um Sesc, por exemplo, é que quando eu tô na rua, as pessoas ouvem por osmose, então elas não podem dizer que não ouviram, mas elas têm mais possibilidade de me ignorar. Tem uma galera que para pra te ouvir. E aí aquelas pessoas que param pra ouvir são as pessoas que vão ser afetadas. E se uma pessoa for afetada quando eu tocar na rua, eu tô muito feliz. Quando eu tô num espaço onde tem majoritariamente pessoas brancas, me incomoda, porque é isso, nós somos 56% da população brasileira. Se a maioria das pessoas que estão no espaço não são pretas, então a gente tem uma questão aí. Mas entendo que as pessoas brancas, quando eu falo os brancos, eu não tô falando de uma pessoa, eu tô falando de um sistema. Então, eu entendo que a branquitude detém o poder na mão. As portas
são essas pessoas que estão com a mão na maçaneta. O dinheiro está na mão dessas pessoas. E eu entendo que para eu fazer o meu trabalho para o povo preto, pobre, periférico, para eu levar minha informação para essas pessoas que não tem como me pagar, eu preciso de quem me pague. Quem me paga são essas pessoas. E é isso mesmo. É exatamente isso. É tirar o dinheiro de onde ele vem, porque estão me roubando desde quando tiraram o meu povo lá de África. Eu só quero de volta, o nome disso é reparação histórica. Porque é isso, foi negado para mim esse acesso. Então são as pessoas brancas que têm dinheiro. Obrigada, você tá me pagando para que eu possa ir lá na favela e fazer 3 shows de graça. Eu não posso fazer um show cobrando R$40 porque o meu público não tem R$40 para dar no meu show. Eu luto para que a maioria da população preta, que é a maioria da população brasileira, tenha acesso à comida, que eles tenham acesso à informação, que eles tenham acesso aos meios de poder, que eles tenham acesso ao protagonismo da sua própria história, que eles tenham representatividade nos espaços de poder. É que pros meus, tudo. Porque foi tirado. A gente foi proibido de estudar, samba era crime, capoeira era crime, tudo que a gente fazia era crime. A gente foi mandado pra favela porque a gente não podia andar na mesma rua que as pessoas brancas. Vocês têm uma dívida com a gente. E ela precisa ser paga. E assim, ó, vai demorar muito pra pagar, então a gente vai continuar cobrando. É assim que eu me sinto quando eu tô num lugar cheio de gente branca. O racismo só me afeta porque são os meus que morrem. Mas não é culpa minha, não é culpa de nenhum dos meus. Você não tem culpa de ser branca, eu também não tenho culpa de ser preta, mas eu arco com as consequências de ser preta. Você tem que arcar com as consequências de ser uma descendente de pessoas que escravizaram o meu povo e pagar. E é isso mesmo. Reparação histórica. Devolver. Devolver, de alguma forma. Não precisa ser financeiramente. Devolver de alguma forma. Decidir tomar uma atitude antirracista por dia. Brigar com seu pai que faz piada racista na hora do almoço de domingo. É assumir uma postura, porque a gente tá morrendo. E eu só topo fechar com pessoas brancas que querem sangrar comigo. Porque ser uma pessoa branca que cola no meu show, paga de desconstruído e esconde o celular quando passa um preto na rua, pra mim não vale. Então eu acho que a diferença de eu cantar na rua e de eu cantar num espaço, em espaços mais elitizados, é essa. Esses dias eu dei uma entrevista, alguém falou pra mim, porque quando os vídeos que tem dos seus shows na internet só tem pessoas brancas. É porque quando eu toco na favela, os brancos não querem levar o equipamento de vídeo pra filmar, não. E eu toco na favela toda semana. E eu dou palestra em escola junto com a Doralice. De graça, a gente não cobra um centavo, não. A gente vai nas escolas falar com as crianças sobre racismo, sobre feminismo. É importante. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimi, que isso é vitimi, que isso é vitimismo. Então aí fica, mas a Bia só toca pra branco. Mas quando a Bia vai fazer show só tem branco. São as pessoas que estão pagando pra eu poder ir lá na favela, onde você não vai. Falar sobre o que você não tá falando. Fazer o que você não tá fazendo. É importante falar que pardo é preto, que não existe isso. Que o pardo é uma expressão que veio da necessidade de clareamento da população, que é uma política eugenista que foi implantada no Brasil. Então, o pardo é preto. É a primeira coisa. A gente precisa entender quem são as pessoas afro-latinas. É simples. Vai entrar na loja Americanas. Você vai ser seguido? Vai. Você é uma pessoa afro-latina. E aí, como você reconhece essas pessoas? Reconheceu? Você sabe quem é aquela pessoa? Eu sei quem são os meus iguais. Não tenho dúvida, nunca tenho. Reconheceu, pronto. 2, troca de recurso. Recurso pode ser dinheiro, informação, afeto. Eu tenho uma câmera, quero filmar você. Tenho um amigo que tem uns microfones legais, a gente pode gravar também. Vamos trocar esse recurso? Pô, eu sou massa fazendo design, eu posso fazer o flyer do seu trabalho pra gente divulgar o trabalho que você tá fazendo com vídeo e gravação. Pode ser? Pode ser. É uma troca. Pronto, trocamos. A gente tá lançando agora um show que se chama Preta Leveza, que sou eu e Dora cantando sobre amor. Entendendo o amor como mais uma tecnologia de sobrevivência de pessoas afro-latinas, que são as pessoas que mais morrem, que são a maioria no sistema carcerário, que são a maioria das pessoas analfabetas, que são a minoria das pessoas que têm cônjuges
Que as mulheres pretas normalmente são mães solteiras. Os caras ficam com as mulheres pretas, mas pra casar sempre é com uma branca. E aí, a possibilidade de apresentar para as pessoas pretas que elas podem ser amadas sem objetificação. Que o amor existe e que ele é uma tecnologia pra gente se manter vivo e continuar lutando. Esperto corpo meu, que do ferro que difere nenhum homem já morreu. Esperto corpo meu, que do ferro que difere. Queria agradecer muito a Bia por ter topado. Eu Sério, que agradeço. uma honra Agradeço enorme muito. mesmo. Quem não conhece o trabalho dela, por favor, é incrível, eu indico demais. Obrigada. E Procura lá, ó, Bia Ferreira no YouTube, Spotify. Procura Doralice também. Procura Doralice com Y depois do L. É maravilhoso. E no Instagram, Igreja Lesbiteriana. Tocando você por dentro. Cola lá, é onde a gente discute vários temas a respeito da população LGBT, a respeito de ser mulher preta, a respeito de representatividade. Acho que é sobre isso. Então, Igreja Lesbiteriana no Instagram, Bia Ferreira nas outras plataformas digitais, Doralice com Y depois do L e Miss Beleza Universal, que é a tag dela também no Instagram. Gente, é importantíssimo, porque tem muita gente falando e a gente precisa dar voz para as pessoas que estão falando disso, assim. É importante. E acho que se a pessoa se interessou por esse assunto, tem várias outras mulheres que você pode consumir esse conteúdo, que estão falando coisas incríveis e que precisam de visibilidade. Comenta o que você achou. Se você for fascista, não comenta não. A gente não precisa de você. É isso. Já morreu, esperto corpo do meu, que do ferro que difere, mulher nenhuma já morreu. Esperto corpo do meu, esperto corpo do meu.